Muito boa noite, povo de Deus, boa noite, devotos e devotas de São Jorge da Capadócia, o nosso santo guerreiro, o nosso padroeiro. Estamos aqui hoje na nossa FORP Live, nessa Pergunte ao Padre Pedro de Paula, nossa live das Pergunte ao Padre Pedro de Paula, por isso que é FORP Live, né? 4 perguntas ao Padre Pedro. Tudo bem com você? Boa noite. E hoje nós estamos comemorando o dia de São Roque. São Roque, um santo que grande lembrado nos momentos de doenças, né, infecciosas. Ele é padroeiro também dos cirurgiões contra as doenças infecciosas, né, o que nós estamos vivendo no mundo atualmente. E ele também é padroeiro, né, dos cães, dos nossos anjinhos de 4 patas. E São Roque, né, ele também é lembrado, né, nas religiões de matriz africana, Umbanda, Candomblé e assim vai. Ele e outras ramificações, né? Eu conheço pouco das ramificações, mas acho que Quimbanda e outras linhas do Candomblé, nações de Candomblé. Então, ele é lembrado, tem um nome que é dado no sincretismo, né? Que é esta mistura religiosa que existe. E eu, com você aqui hoje, eu quero te responder perguntas daquilo que eu souber responder também, né? Porque às vezes você, o padre sabe tudo. O padre não sabe tudo, não. O padre sabe algumas coisas. E ele vai te respondendo na medida do que a gente for sabendo, na medida do que a gente for conhecendo, entendendo, a gente vai respondendo. Estou aqui do lado do nosso querido padroeiro São Jorge da Capadócia, aqui em cima, né, esse céu, né, que ontem esse painel ornou o altar da Virgem Maria Santíssima, a bem-aventurada Mãe de Deus, e nós aqui colocamos São Roque, aqui com o seu cãozinho, né, o cãozinho, que contra ele aqui, esse cão ajudou a encontrá-lo em um sumiço. Então, nós vamos começar a responder. Você pode mandar perguntas, você pode convidar os seus amigos, né? Nós temos uma grande admiração pelos irmãos de outras religiões, somos abertos carinhosamente, também nossos irmãos da ufologia, nossos irmãos que praticam algum tipo de bruxaria. Eu sempre falo, bruxaria não é feitiçaria, né? Os bruxos, eles sempre foram aqueles que conhecem os poderes da natureza, os elementares, conhecem as forças do cosmos. Então, mas para a igreja no passado, quem conhecia alguma coisa a mais era chamado de feiticeiro, de bruxo, e era queimado em fogueira. Então, nós estamos aqui hoje também, os nossos irmãos, né, nossa irmã Rosália, lá do sul do Brasil, é uma bruxa amiga minha, né, alguns irmãos espíritas também, alguns irmãos da ufologia. Estamos todos aqui prontos para conversar. E ao final, vamos abençoar os cãezinhos, os nossos amiguinhos e irmãos de 4 patinhas. Vamos lá, faça uma... eu quero saber o que é o sincretismo. O sincretismo religioso, o que é isso? A gente escuta, né, falar sobre sincretismo. O que é sincretismo? O sincretismo religioso, ele na verdade, ele é a forma de você colocar uma religião acoplada à outra. É como se fosse uma acoplagem, né? Como se fosse um engate. Uma religião, ela se engata a outra
através do sincretismo. Então elas passam a ser a mesma coisa? Não, não são a mesma coisa, não é isso. Porém, o sincretismo, ele faz com que eu possa usar a minha religião, a forma que eu aprendi, o que eu já acredito, o que eu já creio, e aí talvez uma outra religião que me foi imposta ou que acabou sendo uma forma de convivência, eu tenho que começar a aprender a lidar com aquela outra religião. Na maioria das vezes, o sincretismo ele vem por imposição. O sincretismo ele nasce sempre por imposição. Me é imposto alguma coisa e eu tenho que chegar e tenho que mudar. Foi o que houve com os nossos irmãos antepassados, passado, quando se converteram ao cristianismo lá no tempo do Império Romano, e que eles estavam ali acreditando no Cristo como Senhor, como Deus. Só que quando o Império Romano se converteu ao cristianismo, eles chegaram e para que houvesse paz entre o Império e todos os cristãos, os convertidos, então foi imposto o seguinte: vamos começar agora a trazer os nossos deuses do panteão greco-romano, para dentro do cristianismo. Então começaram a pegar datas de celebrações, grandiosas celebrações dos deuses romanos, os deuses gregos, desse panteão que havia, e começaram a batizar estes dias, dedicar esses dias a santos, a alguns santos, a alguns apóstolos, algumas figuras notáveis do início do cristianismo, alguns mártires. Então eles foram pegando esse dia. Então, já que há uma festa para esse Deus, vamos pegar e vamos lembrar deste apóstolo, vamos lembrar desta figura. As festas todas da deusa, das deusas Afrodite, Diana, elas foram sendo colocadas de lado e se lembravam da Virgem Maria. Não estou dizendo que a Virgem Maria não merecia ter uma festa, claro que merecia. Porém, eles encontraram em datas que já eram festivas espaço para colocar lembranças das festas das pessoas que serviam a Cristo e deram sangue por Jesus. Então ali já tem um sincretismo. Mas se você parar para ver, o sincretismo é muito anterior a isso, porque muitos dos deuses, que na Bíblia os pais da fé às vezes tinham aqueles embates, não, só esse Deus é verdadeiro, esse aqui não é, porque eles já vinham de lembranças dos deuses do Egito. Tanto que esse Deus El, o El, que é tão conhecido como o El Shaddai, o El Elyon, o El que dá origem a todos os nomes angelicais, de Gabriel, Miguel, Rafael, Uriel, e assim vai. O El é um Deus que já era conhecido desde os tempos lá da Mesopotâmia. Era um Deus de deserto, um Deus de nômades, e que este povo hebreu abraçou esse nome para o Deus sem nome, que é um nome que ninguém pode traduzir, que é YHWH, Yod, Rei, Vod, Rei, e deram esse nome de El. Então por isso que já havia o sincretismo sempre houve, o sincretismo sempre existiu, em todos os tempos. Não seria de se espantar que quando houve a colonização aqui no Brasil e os nossos irmãos da África chegaram com os seus deuses, com os seus orixás, as suas energias, não seria impossível que não houvesse isso. Ainda mais que eles vieram como escravos e eles lembravam das histórias dos seus antepassados, lembravam das histórias aqueles que iniciaram os seus povos,
É porque os orixás, alguns falam, é só lenda, não existiu. É lenda e esse orixá não existiu, porque se existisse, o orixá não incorpora, não é reencarnação. Outros falam, não, os orixás existiram, mas a história deles, o que vibrou, o que fica até hoje é a energia deles. Eles não tiveram, né, uma reencarnação, né, uma volta à Terra, mas tiveram sim, a energia deles permeia, vive aqui na Terra, e por isso essa energia é que está lá dentro das roças de candomblé. Então, tudo isso historicamente é muito importante. Perdão, porque a gente passa a ver que a história tinha que ser preservada. Se os orixás são lendas da criação de um povo, então essa história tinha que ser preservada. Então o candomblé, na verdade, é um grande museu. É um museu onde as pessoas têm acesso à história. Cada roça de candomblé é um museu onde a história dos seus antepassados é contada, é lembrada, é revivida e está lá, viva. Mas vem cá, mas não incorpora? Então, se há incorporação, porque além de ser um museu, além de ser um local de lembrança histórica, também é uma captação de energia. Então, a energia dos orixás, que elas são totalmente ligadas à natureza, em cada representação de um, a tipificação de um. Então, além de um museu para se lembrar historicamente, também é uma fonte de captação energética, aonde as energias de cada um deles automaticamente manifestam e as pessoas sentem, e assim vão as suas manifestações. Então, o sincretismo é isso. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o sincretismo com o São Roque. Esse aqui é o mais sincretizado, né? Esse aqui é o mais sincretizado, que é São Jorge. Mas o sincretismo, ele existe. E eu quero que você me faça perguntas, porque eu gosto de responder. Eu estou aqui para responder. Se eu souber, eu respondo. Se eu não souber, eu peço ajuda aos universitários. Então, traga uma pergunta, uma dúvida sua, o que você acha sobre isso, né? Às vezes tem uma dúvida. Não, eu já ouvi falar que esse orixá, o Mulu aí, que sincretizam com São Roque, ou sincretizam com São Lázaro, ele traz doença, traz a varíola, traz a peste, e essa doença que está aí, talvez outros já vê, não, eu soube que ele além de não traz, mas ele tira, então eu quero que a gente possa juntos encontrar uma linha de apoio de pensamento, né, para a gente poder falar sobre a história desses orixás. Vamos lá, hoje nós estamos lembrando São Roque, e a história de São Roque, hoje foi até muito bem lembrada em nossa página do Facebook, né? E aí está dizendo aqui, São Roque ele é protetor contra a peste, contra os padroeiros dos inválidos, né? Os que são inválidos, dos cirurgiões e também dos cães. Nasceu em uma família rica e nobre no século XIII, na cidade francesa de Montpellier. Quando ele ficou órfão, ele teria distribuído toda a sua herança entre os pobres e vivido como um peregrino andarilho. São Roque viveu durante o terrível período da peste negra na Europa e dedicou-se a curar e cuidar dos inúmeros doentes, passando pelas aldeias e levando a palavra de Deus para os enfermos. Então, São Roque passou pela orfandade, ele perdeu o contato com os pais, né, a criação com o pai. São Roque também passou pelo meio da doença, ele ajudando a curar as pessoas, ele pegou a doença, a peste negra. Então o que acontece? São Roque ele é alguém que ele o santo que demonstra vivendo junto com os doentes. Por isso está aí esse sincretismo com o Mulu, o Maluaê, que também tem uma história de orfandade, de doença, depois a gente vai ver, né? Então,
no sincretismo, é porque em algumas partes do Brasil, uns chamam, nesse sincretismo, uns chamam São Roque de Obaloaê, outros chamam de Ogulu. Em outras partes, eles chamam São Lázaro. O São Lázaro, aquele que é comemorado em dezembro, né? São Lázaro, aqui também tem um cachorrinho, que também é doente por lepras, né? Por doença do corpo. Então eles, uns chamam São Lázaro de Obaloaê e São Roque de Ogulu. E aí, aqui em São Paulo é o contrário, né? Mas a história de São Roque, essa que você ouviu agora. E a história de São Lázaro? Qual é a história de São Lázaro? Gente, isso eu sempre falo e eu vou falar eternamente. O sincretismo, os nossos irmãos escravos, meus antepassados, meus tataravós, quando viram que estavam proibidos de reverenciar e cultuar as suas energias dos seus orixás, eles foram encontrando nos santos católicos, até para enganar os portugueses, eles foram encontrando nos santos católicos a questão de botar um santo no lugar das suas ferramentas, porque no candomblé tem muito teor de ferro, né? Ferro. Então, os deuses do passado usavam muitas... o nome parece que são ferramentas mesmo, são de ferro. Uns têm um tridente, outros têm uma espada, outros têm uma flecha, um arco. Então, eles pegavam nesses assentamentos e colocavam a imagem dos santos católicos. Porém, agora começa a confusão. Esse santo Lázaro, ou Lázaro, que uns chamam de Abaloaê, né? E outros chamam de Ogulu, este São Lázaro, gente, ele não existiu. Porque quem são os santos? Santos são pessoas que viveram uma vida para Deus. Santos são pessoas que dedicaram a sua vida para Deus. E após a sua morte, eles recebem da igreja uma premiação, né? A premiação. E essa premiação chama-se beatificação e depois é a canonização. Uma pessoa não pode transformar ninguém em santo, não é? A igreja transformou fulano de tal em santo. Não. Os santos, nós somos santos à medida que nós vivemos uma vida de santidade. E santidade significa separação. Então, quando nós nos separamos de algumas coisas, deixamos algumas coisas, colocamos de lado algumas coisas, nós estamos num processo de santificação. Então, as pessoas, quando morrem, que fazem esse processo de santificação em vida, elas conseguem alcançar depois um reconhecimento da igreja de que elas são santos. Então vem como beatificação e depois canonização. Se eu fosse falar em santos da era moderna, tem uma pessoa que poderia ser totalmente reconhecida como santa, que inclusive nós podemos lembrar dela nesse tempo agora, a nossa querida irmã Zilda Arnes, que era irmã do cardeal, antigo cardeal de São Paulo, Dom Paulo Evaristo Arnes. Zilda Arnes era uma mulher que vivia pelos outros, vivia pelas pessoas, vivia pelos necessitados, vivia pelos sofredores. E Zilda Arnes, ela morreu em um terremoto no Haiti, ajudando pessoas que estavam lá desesperadas. Naquele terremoto, há 10 anos atrás, no Haiti, Zilda Arnes faleceu. Então agora o Haiti está passando por uma situação igual. Então podemos lembrar, para mim, Zilda Arnes é uma santa. A igreja deveria buscar na história de vida dela e dar a santificação a Zilda Arnes. Deveria. Então, o que a gente tem? Pessoas que se dedicaram ao Cristo, dedicaram à caridade, essas pessoas são consideradas santas. Então, o São Lázaro, aquele Lázaro que você conhece com a muleta, com o cachorrinho lambendo as suas feridas, ele não existiu, ele não viveu, ele não foi um ser humano, ele é uma história de Jesus. Jesus contava sempre, pregava contando histórias, ele contava parábolas, e numa dessas parábolas estava a parábola do rico e do Lázaro, onde o rico
avarento morreu, aquele que não fazia caridade, que não ajudava ninguém, que só queria saber de lucrar, ter bom êxito das finanças, este é rico, morre e vai para o Hades, né? Seria um lugar de tormenta. Já Lázaro, que tinha feridas no corpo, era pobre, era um ser desprezado pela sociedade, mendigava, e que se coçava com telhas as suas feridas, os cachorros lambiam suas feridas. Esse foi premiado indo para o seio de Abraão, que é um lugar de descanso, a porta de entrada do paraíso, do céu. Jesus conta isso, uma parábola, e esta parábola de pessoas que não existiram. Então, como é que se pega alguém que não existiu e se santifica? Então, para mim, o São Lázaro, eu acredito, aí existe uma confusão teológica, porque se fala que São Lázaro, ele é responsável até por situação de pessoas que estão em fase morrendo e consegue ser curado. Já no sincretismo, o Obaluaê ou o Omulu é um responsável pela reencarnação, a volta à vida. Então, peraí, se é para falar de um Lázaro que morreu e renasceu, é o Lázaro, irmão de Marta e Maria. O Lázaro, irmão de Marta e Maria, esse Lázaro, ele não era pobre, ele não tinha doenças de pele, ele não era lambido por cachorros, ele não era desprezado. Pelo contrário, esse Lázaro, junto com Marta e Maria, sustentavam até o ministério de Jesus. Então este Lázaro, ele não era uma pessoa existente. Se ele é uma lenda, como é que uma lenda vira santo? Se ele é uma lenda, como é que eu canonizo? Como é que eu beatifico uma lenda? Como é que eu beatifico uma história? É como se eu pegasse a Chapeuzinho Vermelho e transformasse a Chapeuzinho Vermelho em santa a partir de hoje. É como se eu pegasse o lobo mau e transformasse o lobo mau em demônio. Porque não existe, são lendas, são histórias. É como se eu pegasse o flautista de Hamlet, que os ratos iam atrás, e eu dissesse, não, o flautista agora tem a mesma equivalência de Santa Cecília, padroeira dos músicos, porque ele também é músico. Ele não existiu! Ele não existiu! Então, o Lázaro não existiu. O Lázaro que existiu é o irmão de Maria e Marta, que morreu e ressuscitou com a chegada do Cristo, da presença viva de Deus, diante do túmulo, mandou tirar a pedra e ele saiu vivo, com o corpo perfeito. Então é complicado entender isso. Tem perguntas aqui, vamos ver aqui as perguntas que nós temos. O querido Ercino Mariano Júnior fala assim: é verdade que São Roque, quando nasceu, tinha uma cruz vermelha no peito? Conta a história que ele nasceu com uma cruz vermelha no peito. E aí, agora eu vou te dizer outra. Porque ele nasceu com uma cruz vermelha no peito e ele ajudou no processo de pessoas que estavam passando sofrimento na peste negra. Por isso, dizem também que a Cruz Vermelha Mundial, ela tem uma lembrança disso, de São Roque, porque está sempre em processo de ajuda humanitária, em catástrofes, em pestes, em doenças. Então, por isso que se usa a Cruz Vermelha para quem está passando por situações de muita catástrofe, destruição, doenças, pragas, pestes. Então, por isso que, mas diz que ele nasceu marcado com essa cruz vermelha no peito. Seria na verdade, poderia ser alguma coisa na sua pele, e tinha um formato de cruz, e ficou marcado por ele ter esta marca, ele ajudar as pessoas e se envolver na cura dos doentes da peste negra, que essa cruz vermelha é um sinal divino, né? Então, aí você vê que a Cruz Vermelha Mundial Internacional, a lembrança é por isso, porque também que São Roque, ele é um grande trabalhador nessa área a Cruz Vermelha envolvida com os problemas humanitários. Bem, a Nancy Mendes Inácio pergunta aqui: mas para ser considerado santo tem que ser comprovado um milagre? Sim, para ser considerado santo, não para ser considerado santo, Nancy, eu quero lhe explicar. Para ser considerado santo, você não precisa comprovar um milagre. Os milagres é que te levam à canonização. O milagre te leva à canonização, né?
Porque se for assim, então, graças a Deus, eu posso já requisitar aquilo que vários milagres acontecem aqui na igreja. Vou requisitar meu texto, meu termo de São Pedro de Paulo. Os milagres seguem aqueles que creem. Todo mundo que crê pode fazer um milagre. Agora, aquele que se santifica, que separa a sua vida das coisas desse mundo, evita. E quando eu falo coisas do mundo, eu estou falando da ganância, do ódio, da maldade. Então, é aquele que busca amar sem ver a quem, amar sem esperar nada de volta. Esse aí, ele está num processo de santificação. Agora, quando ele falece e as pessoas pedem, olha aqui pela vossa intercessão, um santo que eu acredito que fez um grande milagre evangelístico no mundo, Padre Léo que até hoje, depois de morto, continua evangelizando. Já é um bem-aventurado, tem que ser levado à beatificação e canonização. Então a gente tem que ver isso. A canonização é quando os milagres acontecem. Então, até isso atrela a situação de Zilda Arnes, que não tem nenhum milagre dado a ela, mas eu estou falando da caridade. Se é uma pessoa que deu a vida pela caridade, então ela seria uma pessoa que estaria apta a ser levada a santa. Porém, como o Código de Direito Canônico exige assim, então tem que ver se alguém não fez algum pedido a ela, não intercedeu a Deus e não trouxe um milagre. Mas é isso mesmo, para ser canonizado pela igreja tradicional, precisa ter milagre comprovado. É isso mesmo. Continue mandando as perguntas e a gente vai respondendo aqui a pergunta que você tiver. Mas entendeu a situação do Lázaro? Quem era o Lázaro? Uma lenda. Quem era Lázaro? Então, se alguém falar assim, mas como é que pode? Você não respeita os santos? Não, eu respeito, mas também respeito eu não subjugo a minha inteligência, né? Vamos lá, pergunta de Pedro Henrique de Airá. Pedro Henrique pergunta, padre, se esse São Lázaro nunca existiu, por que temos culto para ele em diversas igrejas católicas romanas? Inclusive, temos até igreja dedicada a ele. Vamos lá. O querido Pedro Henrique de Airá. Airá é uma qualidade de Xangô, né? Eu já estou aprendendo bastante. Pedro Henrique, realmente, existem igrejas de São Lázaro. Mas o que eu acredito é que há uma grande confusão teológica. Como o irmão de Marta e Maria, que ressuscitou dos mortos, não tem nenhuma imagem dele, e como o Lázaro que se conhece, né? É o Lázaro da muleta, do cachorro. Acho que houve um sincretismo. Vamos lá. O maior exemplo: houve um sincretismo da ressurreição de Lázaro, que voltou da morte para a vida, para este Lázaro lenda, este Lázaro parábola, que então sincretizou-se o Lázaro verdadeiro com o Lázaro histórico. E na hora em que você se refere a São Lázaro, eu acho que, na verdade, quem intercede por nós é o Lázaro que voltou à vida, que era amigo de Jesus e financiava o ministério dele. Então, não esse Lázaro da muleta, esse Lázaro do cachorro, ele é lenda. O Lázaro, irmão de Marta e Maria, que ressuscitou, Lázaro, vem para fora, esse existiu. Então, acredito que sincretizaram os dois para que houvesse uma lembrança de Lázaro. Mas acho que o Lázaro que se lembra é o Lázaro ressuscitado, não esse Lázaro lendário. Mas quem intercede a Deus é o Lázaro que realmente morreu, ressuscitou, amigo de Cristo, e que Jesus se preocupou tanto com ele, com a morte dele, que a Bíblia fala que ele até chorou. Vamos lá, tem mais pergunta? Espero ter respondido a sua pergunta, querido Pedro Henrique de Airá. Vamos lá, quem mais alguma pergunta? Porque eu gostei muito da pergunta do Pedro Henrique. É verdade, porque causa uma confusão, né? Se tem igrejas dedicadas a ele, como é que ele não existiu? Porque, na verdade, o Pedro Henrique, santos, orixás, todos são energias, né? Nós somos energia. Então, se nós nos dedicamos a pedir a alguém que peça a Deus para que ele nos dê um milagre, nós estamos
nos dedicando a esta energia. E acho que quando se pede a São Lázaro, a nossa energia fica tão ligada à energia deste Lázaro que faz com que os milagres aconteçam. Só que na hora da lembrança, lembra-se do sincrético Lázaro com muleta e cachorro, que é só uma história, é só uma lenda, é uma parábola. Jesus contou uma história para os discípulos e ficou, mas na verdade o Lázaro que existiu é o irmão de Marta e de Maria. Obrigado, querido Pedro Henrique. Mas isso não tira os méritos de Lázaro. Lázaro a gente está mandando, a energia de Lázaro está funcionando, né? Então, a fé, ela é uma situação energética. Quando nós nos ligamos ao todo, quando nos ligamos ao céu, nos ligamos às forças celestiais, gente, não importa o nome a quem eu estou pedindo, o que importa é a energia que eu estou emanando e que eu estou me conectando. Então, quando eu me conecto com São Lázaro, olha, querido Lázaro, me ajuda, me abençoa, pede, intercede aí, a energia que vai pegar esta minha energia que está sendo enviada e que vai se conectar é a energia do Lázaro que está vivo ao lado de Deus, que ressuscitou, experimentou da ressurreição em vida e depois da ressurreição em morte e agora habita a pátria celestial. Então, energia, nós somos energia, eu e vocês, todos nós que estamos coligados agora aqui em pensamento. Inclusive peço que você compartilhe essa live, chama a gente que também às vezes pira o cabeção pensando em alguma coisa, isso me complica muito, chama pra gente conversar, hoje tem muito papo aqui ainda. Então, nós estamos conectando nossa energia através das ondas do celular, que são invisíveis, mas nos ligam, porque nós somos energia. Passamos por essa energia deste aparelho de transmissão e nos conectamos para conseguirmos alcançar grandes coisas para a glória do Senhor. Vamos lá? Tem uma pergunta. Mas hoje em dia, essa questão de beatificação não ficou um pouco banalizada pela igreja tradicional? No caso de São Roque, o que levou ao sincretismo com o Mulu não foi um pouco da banalização da igreja, né? Porque eles são pessoas distintas, o Mulu e São Roque. Aí, querida, que fez a pergunta, eu não quero dizer que seja a banalização. Porque o que acontece? Hoje, a igreja anglicana, ela aceita os santos que foram canonizados até a separação. Porque realmente entrou muita questão política hoje em dia, muita questão de classe. Hoje em dia tem muita questão, alguns, se a liderança é da direita e alguém é da direita, isso aí então vira santo. Mas se alguns são esquerdistas, esse é da esquerda, era do social, então agora também é santo. Então realmente aconteceu muito isso. Porém, eu não posso interferir, por ser padre, presbítero da igreja anglicana, que é a igreja católica da Inglaterra, eu não posso interferir no que a igreja tradicional, a igreja de Roma faz, né? Ela tem o seu código de direito canônico, ela tem a sua forma, o seu modus operandi, vamos dizer assim, de agir. Então eu não tenho como dizer se eles estão certos ou estão errados. Porém, o que eu posso falar é o seguinte, no caso desse sincretismo com o São Roque e o Mulu ou o Baluaê, dependendo da região do Brasil, um dos dois. Foi a questão da escravidão, que também foi imposta pela igreja, que os negros, né, os meus antepassados, eles não pudessem cultuar os seus orixás. Então eles foram encontrando aqueles que pareciam. Por quê? Qual é a história de Omulu? Omulu ou Baluaê? Vou falar no geral os dois. Ele tem uma representação mais antiga, mais velhinho, e o outro mais jovem. Então, mas são energias, porque a gente entende que fala da energia da jovialidade e da ancestralidade. Então, por isso que se fala de Omulu e Obaluaê. A gente fala, são energias do mais velho e do mais novo.
Assim como em muitas religiões antigas, né? A própria Deus nunca foi homem, sempre foi mulher, e existe uma tríplice figura dela, que é a deusa virgem, a deusa mãe e a deusa anciã, né? Então, ela que seria uma trindade dessa figura da deusa. Parece muito com a trindade que a gente está acostumado, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Até porque a virgem, o Espírito veio sobre a virgem engravidou, mas tudo bem, vamos, você vai acabar enlouquecendo. Então, no caso dos nossos desses orixás, Omulu e Obaloaiê, eles, o que conta a história, eu não sou catedrático na história das entidades, dos orixás. Então, quem souber e eu estiver errando, pode me corrigir, aceito correções, né? Mas a gente vê o seguinte, que conta a história de que Omulu, ele é filho de Oxalá com Nanã, Buruquê, e devido aos problemas que eles enfrentavam, essa briga energética de orixás, Oxalá deixou esse filho de lado, né? Não deu a ele o carinho que precisava, porque ele nasceu com uma varíola, e aí por isso usa aquela roupa de palha cobrindo, para que não se veja, por vergonha, até por ser muito, muito forte ele, e também por ter a vergonha das pragas no corpo que tinha. E aí parece que foi jogado, ficou na beira do mar, e Iemanjá o adotou. Isso eu estou contando a história que eu sei, né, dos orixás. Então, e que ele só é um orixá, né, antes de ser essa vibração, quando a história, se a história existiu como seres humanos, né, que agora só a sua energia é lembrada, ele foi muito depressivo por ser abandonado, então ele tem muita introspecção, é muito introspectivo. Até dizem que os que são coordenados por este orixá são pessoas introspectivas, fortes, porém introspectivas, com espírito de vitimismo e coisas assim, porque eles eram vítimas, né? Então você para ver, parece que na beira da praia ele estava lá, dormia, e os caranguejos comiam, mordiam a carne dele, porque ficava carne viva, então achavam que ele estava morto, e lá beliscavam ele. Por isso dizia até que quem era celestial não pode comer caranguejo. Tem toda essa história envolvendo. Então, por ele ser um cidadão que abandonado, né, que experimentou da orfandade e teve doenças no corpo, então tudo isso, lembra-se que quando os portugueses catequizavam os nossos antepassados africanos, eles ensinavam as histórias dos santos que eles conheciam. Então eles ouviam e diziam: poxa, mas parece tanto com o nosso pai Omulu, nosso pai Obaloaiê, parece a história dele. Poxa, ele tinha ferida no corpo e sofreu com a orfandade, né, sem a presença do pai. Aí, como São Roque tinha essa história de ter perdido o pai no meio, e aí depois viveu no meio da peste negra e tinha marcas no corpo, pegou a doença com feridas também, eles foram associando, como associaram a imagem do Lázaro ao Obaloaiê também, que seria a presença jovem deste mesmo orixá. Então, o sincretismo fez isso, foi pegando pedaços, unindo histórias. Por isso que as pessoas hoje em dia procuram no candomblé, na umbanda e religiões de matriz africana, né? A umbanda mais que tem essa associação com o catolicismo, né? O candomblé não, ele é mais puro na questão histórica da África. Mas quem procura, às vezes, né? Nossa, realmente parece muito. Então, esta confusão do sincretismo fica na cabeça das pessoas. Mas quando falar rock é rock, Omulu é Omulu, Lázaro é Lázaro, seja ele quem for, o verdadeiro ou lenda, e Obaloaiê é Obaloaiê, todos são energias. Uns são energias da religião, da religiosidade cristã, e outras energias da religiosidade africana. Bom?
Vamos lá, acho que tem mais pergunta, não sei. Então acho que eu já respondi sobre a distinção, como o próprio São Jorge, né, que ele é comparado ao orixá Ogum, porque Ogum era um guerreiro, batalhador, vencedor das forças do mal, lutava contra os espíritos da obsessão. Então eles encontraram em São Jorge muita lembrança, muita coincidência, né, de quem era o orixá Ogum, do aço, da guerra, da lança, da espada. Então parece muito, né? Mas Ogum é Ogum, São Jorge é São Jorge. Ninguém recebe São Jorge. São Jorge não bate no corpo de ninguém. Isso aí recebem Ogum, o orixá Ogum. Recebem a vibração do orixá Ogum. Recebem isso. Recebem esta vibração. Agora, lembram de Ogum quando olham para São Jorge. Por quê? Porque é a fonte de ligação com a religiosidade é essa. É errado? Não. Por que seria errado? Eu tenho uma forma de crer, mas eu me conecto a essa forma através desta imagem que me lembra. Não. E a gente vai seguindo em frente e recebendo a bênção de Deus. Porque nós não podemos a vida inteira achar que as pessoas estão querendo misturar as religiões. Não. Hoje em dia as pessoas já sabem que existem espíritos que vêm para fazer o bem ou para fazer o mal. E esses espíritos do bem, eles têm uma energia tão positiva que eles podem estar presentes dentro de uma sessão, de uma gira, e ele vai trazer a mensagem que vem do além, que vem da casa celestial, que vem do trono, do todo. Então, não precisa se misturar a religião, é só se respeitar, entender e respeitar, né? É isso que tem acontecido. Atualmente tem sido muito esclarecido isso nos dias de hoje, né? Eu tenho ficado muito feliz, né? A Kátia Miranda fala assim: recebem um falangeiro de Ogum. Ogum não bate ninguém, fuzilaria a pessoa na hora. É o que eu falei, Kátia. Eu não sei, né? Mas o que realmente deve ser alguma vibração, alguma energia do orixá Ogum que vem sobre a pessoa e ela incorpora aquela energia. Porque realmente não tem como o orixá lá, né? Até porque foi uma pessoa, foi uma situação, foi uma pessoa, alguém vivo que a energia dela continua por aqui. Eu não sei se a lenda do orixá ou a história da pessoa que tinha o nome de orixá, o nome do Ogum, do Oxóssi, do que for, né? E aí foram energias conectadas a esta pessoa. Então, eu realmente não posso responder sobre a incorporação, mas acredito que você esteja certa, com certeza, porque fica difícil, né, pessoal? Mas as energias que são distribuídas por essa energia da natureza que representa o orixá tal, o orixá tal, o orixá. Porque aquilo que eu falei no começo, nós somos energia pura, energia que se conectam. Então, o que é o espiritismo? É uma conexão de energia. Eu permito que no meu corpo uma outra energia venha e eu faço, e junte-se a minha, e aí a minha energia vital empresta para a energia que chegou em mim todas as minhas faculdades mentais, todas os meus os 5 sentidos, olfato, paladar, toque, né? O tato, eu empresto a minha energia vital para essa energia que chegou, e essa energia vai usá-la e depois vai acabar. É o que eu acredito ser a incorporação. Eu acredito que seja isso. Se eu estiver errado, você pode me corrigir também. Kátia Miranda pode dizer: você está errado, padre.
Ela falou que é isso mesmo. Sim. Então tá bom então. Que bom então. É que às vezes tem coisas que eu não sei, mas a gente procura encontrar a resposta, né? Queridos, nós estamos vivendo um tempo em que uma doença tem as características da peste negra, né? De tirar vidas, de acabar com a felicidade das pessoas. Né? Está aí. E se nós não aprendermos com isso, não aprendermos com este tempo que estamos vivendo, não aprendermos não aprendemos a mudar o pensamento, a gente não vai chegar a lugar nenhum. É isso mesmo, eu estou vendo ali que é isso mesmo, o ectoplasma, né? Isso aí, a gente empresta esse corpo para que seja usado. É que eu tenho que falar uma língua que quem me segue entenda, entendeu? É isso aí, o ectoplasma é o que a gente empresta para que o espírito, né, ele venha com a sua energia e ele venha fazer todo esse trabalho, tá? E aí depois acabou, né? Vai embora e deixa esta vida aqui totalmente preparada para continuar caminhando e vivendo, né? Então a gente tem que aprender que agora chegou um tempo de maior entendimento entre as pessoas, maior entendimento entre as religiões. Se nós continuarmos guerreando, não chegaremos a lugar nenhum, não teremos felicidade, não teremos paz, não teremos nenhum tipo de caminho a seguir. A Kátia, eu estou vendo que ela é amiga da Rosália, lá do... Você me entende, né, Kátia? Eu tenho que saber como é que eu falo. Porque aqui eu tô no meu canal, eu estou na minha área, então, de repente, a linguagem não vai fazer as pessoas entenderem direito, né? Então, existem situações e linguajagens que a gente tem que saber como trabalha. Senão você vai dizer, que é ectoplasma, tem mais perguntas? Mais perguntas, por favor. Eu quero responder perguntinhas. Eu quero ser colocado. Eu adoro ser colocado na parede. Responde aí, Padre Pedro, responde aí. O que você acha disso? Eu vou responder, né? Mandar um abraço para todos que estão participando conosco, que estão assistindo esta live com a gente aí. Essa live é tão animada, tão divertida. E olha, na quarta-feira eu estarei no canal Na Consciência da Unidade. Eu e a Rosália, né, a minha bruxa preferida, né? Nós vamos estar juntos na segunda live do dia a bruxa e o padre respondendo perguntas. Então vai ser muito legal. Na quarta-feira, agora acho que isso é 20h30, não sei o horário certo, acho que é 19h30. Quarta-feira, eu e Rosália Miranda, a minha bruxa preferida, vamos estar juntos respondendo perguntas no canal Na Consciência da Unidade. Esse canal do YouTube, você pode procurar, pode até se inscrever se quiser. Inscreva-se, Na Consciência da Unidade. Meu querido Augusto e da Márcia, um beijo para eles, que eles têm um trabalho lindo de abertura de consciência para muitas pessoas. E olha, e vai ser muito bom. Eu convido você a estar conosco na próxima quarta-feira, às 20h30, no canal Na Consciência da Unidade. Um dia essa briga de religião vai acabar, né? Existe alguma passagem bíblica que fale sobre isso? Olha, vamos lá. Passagem bíblica que fala sobre o final das religiões? Até teria, só que a religião pega isso e transforma num negócio totalmente louco, de que vai ser o anticristo com um falso profeta que vão pegar e vão fazer dominar as pessoas, e vai ser uma religião só do comando do diabo. Gente, as pessoas não estão preparadas para viver um tempo de paz. Por isso que o apóstolo São Paulo, quando ele fala sobre que nós seremos arrebatados, né? E ao soar, lá em Tessalonicenses, ao soar
a última trombeta, nós que ainda estamos vivos, seremos arrebatados e nos encontraremos com o Senhor nas nuvens. Isso aí é o dia que os nossos irmãos da Confederação Intergaláctica, os nossos irmãos arturianos, os sirianos, os nossos irmãos das estrelas, vierem nos buscar, tirar a gente daqui desse lugar e levar, porque não vai adiantar. Vai se tentar fazer uma grande unidade, sim, religiosa, política, mas sim, só que isso, as pessoas já vão entrar no negócio que é o Satanás que está fazendo, que vai levantar o homem para... Então o que vai acontecer? No meio disso, vai ser tirado um povo. O pessoal aí da religião ultra radical já falam que são eles que vão ser levados. Cuidado, você já deve ter visto isso. Em caso de arrebatamento, esse carro ficará desgovernado. Eu creio que haverá sim, mas o arrebatamento, na verdade, será a grande operação resgate, aonde nós que estamos prontos para viver num mundo de paz, de entendimento, um mundo de aliança, porque como? Me diz, irmão, me diz, eu quero que você me responda, como é que uma pessoa que não consegue ter paz com ninguém aqui na terra, vai conseguir morar no céu eternamente com alguém? Você imagina? Como é que alguém que não consegue conversar com a bruxa, ou com o padre, ou com a umbandista, com o noblecista, porque se acha somente a pessoa certa, vai conseguir viver na eternidade com alguém desse? Não tem como! Então, Deus está preparando lugar na casa do meu Pai, em muitas moradas, preparando para que esses que estão em pensamento, o mesmo pensamento, a mesma consciência, a consciência da unidade, comecem a pensar, esses vão ser levados, vão ser arrebatados, a grandiosa operação resgate vai acontecer, e nós iremos morar na casa do Pai. E se você espera encontrar o Pai desenhado pela igreja, um velho barbudo, não, encontraremos um ser de luz, luz totalmente radiante, com uma egrégora poderosa envolvendo todo aquele lugar, e aí sim você diz, nossa, era isso aqui, isso era o céu, que coisa linda, e aonde haverá paz, porque só pode viver no lugar de entendimento quem aqui na terra vive o entendimento, né? Então, vamos lá, ele fala aqui, tinha que fazer uma tríade, bruxo, padre e macumbeiro. É só falar com... mas você, macumbeiro não existe. Macumbeiro, na verdade, é um músico, né? Que toca o instrumento macumba, né? Isso é macumba. Agora, o padre, a bruxa e a espírita, a espiritualista, aí sim, né? A candomblessista, o umbandista. Macumbeiro é quem toca macumba é instrumento. Kátia, vamos lá, o Pedro Henrique de Jairá gostaria de fazer uma pergunta que não está dentro do tema da live. Aprendi que a igreja diz que Maria não morreu e que ela ascendeu aos céus, né, de corpo e alma, mas a igreja também temos culto Nossa Senhora morta. Como? Eita, que pergunta legal, hein? Como Nossa Senhora da Boa Morte, então, olha lá, vamos lá. Você confundiu algumas coisas aqui. Vamos lá, então vamos lá. A dirigente que é melhor, né, cara? Né, Kátia? Vamos lá. A Nossa Senhora da Boa Morte é uma coisa, e Nossa Senhora Morta é outra. Vamos lá. Maria, ontem, dia 15 de agosto, é comemorado o dia da Assunção de Maria. É o dia em que ela ascendeu aos céus de corpo. Eu acredito que ela tenha experimentado da morte, sim, tenha sim, só que o Cristo, seu filho, aquele que ela emprestou o seu corpo e também o seu DNA, porque só tinha o sangue dela no corpo dele, não tinha de homem nenhum, ele veio e a levou com corpo e alma para o céu, ressuscitada. Então creio que ela morreu sim, porque todos os seres humanos experimentaram da morte, menos até o Cristo que depois ressuscitou. Então morreu sim, é uma crença minha, é a minha percepção, morreu sim, porém o Cristo veio, a ressuscitou e a levou para o céu em corpo e alma, veio e abduziu ela, levou ela para a sua pátria celestial em corpo e alma. Agora, a igreja tem uma tradicional, tem umas formas de veneração
que a gente não aceita. O que é Nossa Senhora da Boa Morte? Não é que a Maria morta, mas me diga, se quando ela morre, o Cristo vem buscá-la, não é uma boa morte? Me responde isso. Ela morre para a carne. Este aparelho dela foi desfeito, desconectado. Este aparelho humano dela foi desplugado. E aí ela recebe a nova consistência energética, e é religada na ressurreição e vai com Cristo para o céu. Agora, se morrer com Cristo vindo buscar, isso não for uma boa morte, eu não sei o que é Nossa Senhora da Boa Morte se não for essa. Que morte maravilhosa! Se eu morrer, tem que ser assim também. Apesar que eu morri e voltei, né? Eu morri em 2020. Mas eu acho que isso aí, né? Eu acredito assim. Vamos lá! Aí espero ter te respondido, tá, querido Pedro Henrique de Airá, né? Kátia, com certeza, você é a dirigente, não a macumbeira. Aí não tem graça, né? Vamos lá, tem mais uma pergunta. Mais um dia. Acho que eu já respondi para o Pedro o que Pedro queria saber. Gente, vamos perguntar. Eu vou dar mais meia horinha de bate-papo daqui, às 9h30, ou 9h15 eu termino a live. 9h15, daqui a 15 minutos eu termino a live com a bênção dos animaizinhos, dos nossos cachorrinhos, nossos anjinhos de 4 patas, na fé de São Roque, né? Vamos lá! Quem mais tem pergunta para fazer? E a gente vai tentar explicar. Oh, meu Deus, me ajuda! Me ajuda, porque a gente tem que saber o que falar, né, gente? Saber o que falar para poder não deixar dúvidas, né? Por isso que é FORP Live. Pergunte ao Padre Pedro Paulo. Pergunte ao Padre Pedro Paulo o que ele tem para dizer, né? Vamos lá! Gratidão a todos que estão me dando força nas explicações aqui. Fico feliz. Vamos lá, querido. Mais alguma pergunta? Rosário, estou me preparando para quarta-feira, Rosário. Estou me preparando para quarta-feira, porque eu sei que vem chumbo grosso no cano da pistola. Mas a gente vai responder sim no canal Na Consciência da Unidade. Vamos lá. Kátia Miranda, fala um pouco sobre Efésios, que a nossa briga é contra aqueles que não têm sangue. Vamos lá. Nossa briga não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades que atuam nas regiões celestiais. Seria isso que você está me perguntando? Seria essa a pergunta, Kátia? Essa pergunta, me responde se é essa que você... Se é isso que você está me perguntando, porque o apóstolo São Paulo, ele fala sobre isso. Então é isso mesmo, né? Então vamos lá, eu vou explicar quanto a você o que... A nossa briga não é contra a carne nem sangue. Ela é o seguinte, elas são contra esses principados e potestades, né? Que atuam nas regiões celestiais, que estão no meio do caminho, tentando atrapalhar a bênção do povo do céu que aqui mora, né? Então, quando ele fala para tomar sobre si a armadura da fé, o capacete ele fala, tomar sobre si, né? Vamos entrar aqui na Bíblia para poder te ajudar a responder pontinho por pontinho a armadura de Deus. É isso que talvez você está querendo saber sobre Efésios 6, né? E vós, filhos, sejam obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento da promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra, né? E vós, pais, não provoqueis a ira dos teus filhos, mas criai-vos na doutrina e força do Senhor. Vós, servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, com sinceridade de coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, nem como servos de Cristo, mas como servos de Cristo, fazendo a vontade de Deus.
servindo de boa vontade, sabendo que cada um receberá todo o bem que fizer, seja servo ou seja livre. Né? Agora eu quero revestir-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim, é o que eu falei, contra principados e potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo isso, continuar firmes. Estais, pois, firmes, cingindo os vossos lombos com a verdade e a vestido da couraça da justiça, e calçados os pés da preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Vamos lá. Então, para explicar para você aqui, primeiramente, fala aqui para os filhos respeitarem os pais os filhos, os senhores respeitar, tratar bem quem servem a eles. Isso aí, Paulo falou lá atrás, e serve para os dias de hoje. Serve para os dias de hoje. A falta de amor de pai. Hoje em dia você não tem filho ama pai, filho bate mãe, é uma bagunça tremenda. Por isso que o número de mortes hoje em dia é tão grande de jovens, porque um dos mandamentos, honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os vossos dias na terra. É uma lei lá do tempo do deserto. Antigamente, pai e mãe só olhavam, filho já tinha um respeito, já tinha um pavor, já tinha hoje em dia ele bate na cara, cospe na cara. Eu já vi gente xingar a mãe, mandar a mãe tomar aqui, pular. É terrível, gente. Então presta bem atenção. Presta bem atenção. Por isso que como está morrendo jovem hoje em dia, porque não respeitam, não honram o pai e mãe. Então os dias na terra não são prolongados. Vê os nossos avós, tem gente com 90 anos que está vivo até hoje, até hoje, os pais já morreram há 40, 50 anos, e eles lembram, meu pai falava isso, minha mãe falava aquilo, como meu pai dizia, como minha mãe falava, aí até pedem, às vezes, nossa, pai e mãe, me ajuda, respeitam, honram, os orientais honram a figura dos seus antepassados. Por isso que duram pra caramba. Você não vê japonês morrendo de torta direita, não. Não sei os agora. Você vê japonês demora pra morrer, porque honram. Os orientais honram a figura dos antepassados. Algumas seitas, algumas linhagens espirituais ou religiões ensinam até a se cultuar, a se orar, a lembrar os antepassados. Então, isso faz com que se prolonguem os dias na terra. E fala também sobre você que é líder, você que lidera, né? Cuida bem de quem você lidera. Hoje a gente vê que quem comanda com uma crueldade, com uma maldade tremenda. Não se tem mais amor pelos funcionários, por quem serve, por quem ajuda. É tudo muito cruel. Tudo muito cruel. Então isso aí traz o que nós vivemos hoje no mundo, essa situação aí. Não foi Deus nem o inimigo de nossas almas que mandou, não. Foi o ser humano que trouxe isso, infringindo as regras básicas da boa convivência espiritual e harmoniosa do cosmos. Então a gente começa a ver que nós que somos os do bem, os que querem viver o bem, o que temos que fazer? Revestir da armadura de Deus. Qual é essa armadura? É a força espiritual invisível de Deus em nossa vida. Essa é a armadura de Deus. A armadura é aquilo que te dá garantia para ir para uma batalha e você poder voltar ileso, intacto. Então a proteção de Deus está sobre aqueles que estão confiantes no que o Senhor preparou para cada um deles. Vamos lá. Se revista da armadura de Deus, que é a fé, é a confiança, para que você possa suportar as astutas ciladas do diabo. E o diabo, esse ser maligno, né, que está na nossa mente, ele trabalha na mente, ele trabalha nas coisas da mente, ele faz. A nossa mente é o pior demônio que existe, que é o que faz com que nós venhamos enfraquecer, nos esmorecer, perder a fé. Então, se você tem que vencer alguma coisa, vença a sua mente. Por isso que fala, se revista da armadura, que é a fé. Aí logo depois, a primeira coisa que ele fala é,
não lutamos contra a carne e contra a sangue, mas sim contra principados e potestades, espíritos obsessores, dominadores, espíritos das trevas, seres do mal, seres draconianos, seres reptilianos, seres terríveis, nossa, reptiliano, draconiano, que é isso? Que é isso? A Bíblia fala que o dragão, a antiga serpente, é aquele que tirou o homem do paraíso, daquela consciência de paz. Então, se a Bíblia fala que existem dragões e serpentes, então existem seres draconianos e reptilianos. São seres que, esses são os verdadeiros demônios. Não é o que se mostra em igrejas aí. Qual é o teu nome? Não, isso não é demônio, não, isso é palhaçada, isso é circo. Demônios são esses seres, dragões e répteis, serpentes malignas que estão no meio do caminho, seres nas regiões celestiais, príncipes das trevas desse século. Como tem coisa ruim nesse mundo atualmente, as hostes espirituais da maldade, obsessores malignos, e um dos piores é esse que provoca briga entre religiões. Você acha que tem Deus em algum lugar onde eu provoco guerra com outra pessoa, onde eu impulsiono alguém a destruir o terreiro de alguém que foi gasto com suor e ali se cultua alguma coisa que a pessoa acredita? Tem. Deus está num lugar onde manda as pessoas cuspirem, baterem, matarem, apedrejarem quem não segue a mesma religião? Não. Isso são hostes da maldade, espirituais do mal. E as que estão nos lugares celestiais são os invisíveis que estão no meio do caminho, que ficam bloqueando a passagem das grandiosas bênçãos até a nossa vida, como foi lá com Daniel. Aí ele fala: portanto, tomai a armadura de Deus, para que você possais resistir no dia mal. O dia mal vem para todo mundo, filho. O dia mal vem para todo mundo. Por isso que o Salmo 91 fala assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, e a sombra do Senhor descansa. Todos podem estar no esconderijo do Altíssimo, mas só descansa a sombra do Senhor aquele que é ligado diretamente a Ele. Fala, tendo os vossos lombos cingidos com a verdade. É o cingimento renal. Cingimento renal é um ritual que os sacerdotes judaicos faziam. Eu sei fazer, vai dar cada confusão, porque o que tem de ruim na tua volta vai explodir. O cingimento renal. E os sacerdotes fazem isso. Esse cingimento, ele te prepara, te fortalece contra as coisas do mal, né? É o cingimento renal, que é cingir o lombo. Vestir a couraça da justiça. O que mais está faltando hoje em dia nesse mundo é justiça. Está cheio de gente injusta, fazendo maldade, falando dos outros, destruindo lares, destruindo famílias, acabando com empresas, com amizades, com alianças. Isso é o espírito da injustiça. Não se vista com essa injustiça. E aí fala: calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Opa! Evangelho da paz. Se eu prego um evangelho que eu digo que você é filho do diabo, se eu prego um evangelho que eu digo que aquele centro ali tem que ser destruído, se eu prego um evangelho que eu digo que aquele irmão ali, por não ser da minha igreja, não presta, sou sem vergonha, não é evangelho da paz. O evangelho da paz é aquele que traz união, traz força, traz amor um com o outro, mãos dadas, braços unidos na mesma luta, né? Tomando, né, o escudo da fé, o escudo, porque todos os dardos inflamados que vierem, que são setas pegando fogo, né? Eles são apagados com esse escudo. E você tomar o capacete da salvação. O que é o capacete da salvação? É a proteção mental, porque aqui é o grande campo de batalha. Bem e mal trabalham dentro disto aqui. Então, inferno e céu aqui, o inferno é uma condição mental e céu também é. Então eu te digo, o capacete da salvação é que faz com que nada passe para destruir esta nossa conexão com o Altíssimo. Está garantido. É como se fosse um capacete totalmente eletrostático que liga direto lá com o céu. Esse é o capacete da salvação. É o capacete onde nossos eletrodos espirituais estão conectados com a grande computação cósmica. Esse é o capacete
capacete de salvação que protege minha mente, além de me energizar, além de me nutrir com energia do trono da graça de Deus, ele também me protege contra todo mal. E fala, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É a palavra, o que a palavra fala? O que a palavra disser, de amor, de paz, o que a palavra ensina, ali está. É a espada, a batalha. Agora, gente, eu fico impressionado como é que se prega o evangelho que não é de paz, e tem gente que segue esses negócios, né? Gente, bem, eu acho que nós já chegamos ao limite do nosso tempo, né? Eu acho que eu já respondi algumas coisinhas aqui, já consegui fazer o nosso propósito foi cumprido, né? Tá aqui o querido São Roque junto com São Jorge, e o que eu agora vou pedir a você é que, se você tiver um cãozinho, se você conseguir botar ele no seu colinho, se for mais de um, dá, né? Que você pegue um copo com água agora, e eu vou abençoar este copo com água, e esta água você vai colocar no bebedouro de seus animais, para que eles possam ter proteção, ter saúde, ter paz, ter alegria e ter felicidade. Possam crescer com o amor de você. A coisa mais importante que um cãozinho precisa não é uma ração cara, não é uma casinha bonita, não. O que ele precisa é ter você do lado dele. Então, esse copo com água eu vou abençoar, para que você tome um pouco e depois bote um pouco lá, divida, metade você toma, metade você bota lá, porque o maior presente para o teu cãozinho é você estar do lado dele. O maior presente para o teu cãozinho é você estar vivo, e ele está te amando todo dia com aquele amor incondicional. Esse é o maior presente do teu cãozinho. Então, eu vou orar para que Deus abençoe seu animalzinho agora. Inclusive, você pode correr agora, dá um tempinho para você pegar lá. Eu vou pegar a cruz aqui, que eu vou abençoar, e enquanto você pega o copinho com água para você beber e botar no bebedouro dos seus animaizinhos, seus cãezinhos, seus anjinhos de 4 patas, em nome de Jesus. Bem, vamos lá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus poderoso, nesta hora eu venho pedir a tua bênção e a tua proteção sobre cada um desses animaizinhos que se encontram apresentados neste momento em vossa presença aqui nesta live. Por todos aqueles animaizinhos que são a alegria, que são a companhia, esses cachorrinhos que são a companhia dessas pessoas que derramam sobre eles tanto amor e recebem deles muito amor também. Eles já chegam neste mundo ensinados a amar incondicionalmente. Alguns podem dizer que eu sou louco de estar rezando por cães, mas não. Eu estou rezando por animais, seres que representam totalmente o que é amor, que ensinam o que é amor, e que nós sabemos que também são portadores de energias grandiosas. Tanto é, Senhor, que quando alguma coisa ruim, alguma obsessão, alguma possessão maligna chega na casa da pessoa, este animalzinho, esse cãozinho, ele é o primeiro a sentir, ele é o primeiro a se conectar, ele é o primeiro a sentir essa egrégora negativa, e ele às vezes fica até meio caidinho, meio entristecido. Ó querido Deus, então eu peço que haja agora um aumento sobrenatural das doses de energia positiva sobre este animalzinho. Que ele venha a ser agora blindado, esse cãozinho venha a ser blindado, essa cadelinha vai ser blindada
contra todos os males e que a sua força energética como antena receptora seja agora multiplicada e que quando alguma coisa vier contra esta família, ele possa até sentir, mas sua força estará tão grande, tão aumentada, que nada de mal vai acontecer, Senhor. E eu peço agora que este copo com água, que foi colocado diante desta tela, seja agora purificado, transformado, que haja agora uma transmutação poderosa desta água em um remédio sobrenatural, que traga saúde perfeita e constante, traga paz e alegria a este animalzinho, este cãozinho querido, esta cadelinha amada e também ao seu dono e sua dona. Que pela intercessão de São Roque, padroeiro dos cãezinhos também, seja agora abençoada esta água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E agora eu vou rezar com você uma oração de São Roque, pedindo também a cura das doenças, a cura desta doença terrível, que nós possamos ter a vida transformada. Então eu vou botar aqui a oração de São Roque, vou ler aqui a oração de São Roque, junto com você, nesta noite do dia 16 de agosto. Vamos orar a oração de São Roque Grande. Rezemos. Onipotente Deus e Senhor, que tudo criastes e a quem tudo está subordinado, e de vós depende inteiramente a nossa vida e tudo quanto possa contribuir para o bem de nossa alma e nosso corpo. Em todo o bem espiritual e temporal que nos concedeis, manifestai a vossa bondade e misericórdia, tendo-vos, porém, dignado revelar-nos que não quereis que o pecador morra ao desamparo, mas que vive e se converta para poder merecer a vida eterna. Permiti, Senhor, que nós, confiando em vossa misericórdia e bondade, e que especialmente alguns costumais conceder alguns de vossos santos, recorremos hoje e sempre ao patrocínio do bem-aventurado São Roque, a quem armaste com poder para combater o mal da peste e todas as moléstias contagiosas e mortíferas, cujo benéfico efeito o povo cristão confessa agradecido ter continuado a experimentar depois que ele reside junto a vós na celestial bem-aventurança. Submetemos, Senhor, a nossa vontade, saúde e vida à vossa santíssima vontade. Queremos, Deus, implorar a vossa misericórdia para que livreis de moléstias contagiosas e todas as calamidades, e melhor possamos amar-vos e servir-vos. Recorremos à intercessão do bem-aventurado São Roque para continuar a ser lá do céu o nosso advogado especial contra o mal da peste e enfermidades contagiosas. Recorremos também à poderosa intercessão da Imaculada Mãe do vosso Filho unigênito, e confiado em tão eficaz mediação, nós vos rogamos que nos livreis de todas as moléstias e calamidades. Amém. Deus e Senhor onipotente, a cuja inefável providência tudo está subordinado, que não deixais de amar o homem, e que por vossa infinita misericórdia vos dignaste preparar vosso servo São Roque para ser nosso advogado contra o flagelo da peste. Vós que lhe imprimiste no peito o venerado sinal da Santa Cruz, e que em vosso divino Filho expiou os pecados dos homens e lhe adquiriu a saúde espiritual e eterna. Fazei, vos rogamos, que por esta mesma cruz sacrossanta e pelos merecimentos infinitos do preciosíssimo sangue de Cristo, alcancemos pela intercessão de São Roque a cura de todas as enfermidades da alma, dos pecados e vícios, bem como das enfermidades do corpo e de todos os contágios da peste. Assim vos rogamos com o coração contrito. Amém. Deus misericórdia, ouve com amor a nossa súplica, que por intermédio de São Roque, e atende a nossa súplica. Liberta-nos das doenças do corpo e da alma,
e no fim de nossa vida, concede-nos a salvação eterna por Cristo nosso Senhor, teu Filho, que é Deus contigo na unidade do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Viva São Roque! E viva São Jorge, o nosso padroeiro, São Jorge da Capadócia, que também nos defende contra todo mal, toda peste, toda doença e toda ação dos inimigos. Amém, amém, amém. Assim é e assim está feito. Meus irmãos e minhas irmãs, boa noite. Muito obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção, obrigado pelo tempo destinado a mim nesta noite. E quero te lembrar, amanhã, terça-feira, não tem celebração. A celebração agora é só na quinta-feira, quinta-feira que terá nossa celebração presencial e online. Mas quarta-feira estaremos juntos na live lá no canal da Consciência da Unidade, junto com Rosália Miranda, eu, Padre Pedro de Paulo, reverendo anglicano, e também lá nossos irmãos Augusto e Márcia. E na quarta-feira é respondendo pergunta, tá bom? Deus te abençoe, fique em paz, salve Jorge e viva!